João, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante, da palavra de Deus, que diz assim: E depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não é lícito levar o leito. E respondeu-lhes aquele que lhe curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era. Diga comigo assim: o que foi curado não sabia quem era. Continuando: porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos e oremos. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti, porque até aqui o Teu favor, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua mão tem nos sustentado, a Tua misericórdia tem nos socorrido, a Tua graça tem nos provido, e a Tua mão tem nos feito estar de pé na Tua presença para receber daquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Agradecemos a Ti por cada porta aberta, por cada porta fechada nessa semana. Agradecemos a Ti por todas as vezes que o Senhor deu ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, para nos dar livramento, para nos dar proteção. Agradecemos pela provisão que o Senhor não permitiu faltar na nossa mesa. Agradecemos a Ti pela saúde que o Senhor nos tem dado suficiente para estarmos aqui diante do Senhor, como igreja, adorando ao Senhor, reunidos com o povo de Deus. Somos privilegiados de fazer parte desse povo e agradecemos, pedindo que o Senhor nos dê graça para sair daqui melhores do que entramos, por causa da Tua palavra que será pregada. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crer e se comporta, diga amém, Jesus. A Bíblia diz que o homem que nós lemos aqui agora, ele estava doente há 38 anos. Fala comigo assim: 38 anos. E então Jesus, ele se apresenta para ele e pergunta se ele gostaria de ficar curado, se ele gostaria de receber um milagre, se ele gostaria de receber o toque da bênção de Deus na vida dele. E você percebe que esse homem, quando Jesus fez a pergunta, o que ele fez não foi responder sim ou não. Ele respondeu que ele estava querendo um milagre ali, mas toda vez que o anjo agitava a água, alguém primeiro que ele descia e tomava posse do milagre primeiro que ele. Perceba que Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou se ele queria ficar curado. Mas a Bíblia mostra que esse homem, ele estava tão apegado ao seu problema que ele tinha dificuldade de responder uma pergunta simples. Ele tinha dificuldade de entender que ele só precisava falar para Jesus sim, e então ele seria curado. E a resposta que ele deu foi um rodeio, mas deu para entender o que ele quis dizer. E Jesus, por misericórdia, diga-se, por misericórdia, Jesus, por misericórdia, ignora a resposta dele, ignora o que ele falou, porque não foi o que Jesus tinha perguntado. E Jesus então simplesmente dá uma ordem para que aquele homem ele fosse curado, para que aquele homem ele recebesse saúde de Deus. E dá a ordem para ele assim: levanta
jeito e vai para a tua casa. Então perceba que Jesus ele não abençoa só a pessoa que corresponde. Porque Jesus fez uma pergunta e ele respondeu de maneira totalmente inapropriada. Jesus, mesmo assim, Jesus teve a misericórdia de executar a cura na vida dele. Talvez o chamado de Deus para a sua vida hoje tenha sido grande, tem sido forte. Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem abençoado a sua casa, Deus tem abençoado a sua família. E o que Deus quer é que você dê uma resposta, que você reaja, que você tenha uma atitude em relação a tudo que Deus tem feito em seu favor. E na maioria dos casos, as pessoas elas não têm dado uma resposta à altura, elas não têm dado a resposta que Jesus quer ouvir, elas não têm tomado a decisão que Jesus queria que elas tomassem. Mas Jesus, por ele ser bom por natureza, a Bíblia diz que ele ignora esse fato, ele ignora que nós não respondemos do jeito que ele gostaria, e ainda assim ele ordena um milagre, ainda assim ele ordena a bênção, ainda assim ele abre a boca e declara sobre nós uma palavra de vitória. Por quê? Porque se Jesus for abençoar as pessoas só quando elas responderem de maneira correta, ele vai ficar com muitos milagres retidos, ele vai deixar muitas pessoas doentes, ele vai deixar muitas pessoas perdidas, ele vai deixar muitas pessoas sem provisão. Então Jesus, sabendo disso, ele escolheu deixar para lá. Fala comigo assim, deixar para lá. Tem muita gente hoje que ele pensa que ele é melhor que Jesus. Por quê? Porque Jesus ele poderia falar assim, eu te fiz uma pergunta, você só vai receber um milagre se você responder do jeito que eu te perguntei, sim ou não. Mas Jesus escolheu deixar para lá. Fala comigo assim, Jesus escolheu deixar para lá. E tem muito cristão, tem muito filho de Deus hoje que quando alguém responde para ele de uma maneira inadequada, que alguém trata ele do jeito que ele achou que não deveria ser tratado, ele se sente tão superior que ele acha que é impossível ele deixar para lá. Porque afinal a pessoa falou com ele de um jeito que ele acha que ele não merecia ouvir. E que aquela pessoa, quem ela pensa que é, para falar com ele e com ela daquele jeito. Então a pessoa ela tem um pensamento de que ela é tão superior, de que ela é tão assim, inflexível, de que se ela tiver que deixar para lá, é algo grande demais. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus, olhando a nossa vida do começo ao fim, Ele poderia nos deixar, o normal era nos lançar no lago de fogo e enxofre. Mas para que você não fosse salvo, Jesus levou sobre si o meu e o seu pecado. Para quê? Para que no dia do juízo final, Deus pudesse olhar para você e dizer, por causa de Jesus, eu deixei para lá. Eu lancei os seus pecados no mar do esquecimento. Você traiu, você mentiu, você pecou na igreja, você pecou fora, você pecou quando solteiro, pecou quando casado, pecou quando estava sozinho, quando estava acompanhado. Eu tinha todo o direito de te lançar no inferno. Mas por amor à sua vida, por amor à sua alma, eu escolhi usar a minha soberania, diz o Senhor, para deixar para lá. Porque se eu não deixasse para lá, você estaria perdido. Se Deus não deixasse para lá muita coisa que você falou, você talvez hoje estaria com a sua vida destruída. Se Deus não deixasse para lá muitas vezes que você agiu com irreverência, que você agiu com falta de sabedoria, Deus tivesse não deixado para lá, talvez hoje você estivesse numa cama de hospital, ou talvez até já deitado na sepultura de um cemitério. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas se nós estamos hoje vivos, se nós estamos hoje com saúde pelo menos o suficiente para estar aqui hoje, é porque muitas vezes Deus escolheu deixar para lá. Fala comigo assim, eu preciso aprender a deixar para lá. Tem muita gente que ela não suporta uma palavra de ofensa. A pessoa trata ela bem 10 anos. Se um dia a pessoa estiver amargurada, ofendida, triste com alguma coisa, e responder de maneira meio áspera, a pessoa já quer romper a aliança, ela já quer separar daquela pessoa. Ela foi na igreja 5 anos, o pastor sempre deu boa noite, sempre pegou na mão, sempre cumprimentou antes do culto, depois cumprimentou na rua. Num dia que a pessoa não foi cumprimentada, porque ela se sente tão superior, ela não consegue deixar para lá, porque se acertar com ela 10 vezes e errar uma, aquela uma, ela leva no coração. Tem muitas pessoas que o cônjuge tenta, se esforça para ser um bom marido, uma boa esposa. No dia que a pessoa tropeça numa palavra, tropeça numa atitude, a pessoa já quer lançar tudo água abaixo, como se ela não precisasse também, muitas vezes, ser perdoada. Então, uma mensagem que Deus tem para você nessa noite, uma das coisas que eu quero trazer para você, que se você não for uma pessoa que tem o hábito de deixar para lá, você vai ter muito problema. Essas semanas passadas aí, nós estávamos lá na praça, né? Nós lá íamos comprar o pastel lá, e eu sei que as meninas estavam na fila lá, e eu falei assim, então não sei o que deu, não sei se já tinha
parada. Eu fui lá e comprei na ficha do pastel. E dei as meninas na fila. Já estava na fila esperando. Aí uma pessoa que estava atrás da fila ficou brava porque ia ser mais pastel do que, tipo assim, ela ia ter que esperar mais um tanto de pastel que eu dei as meninas na fila lá, o pastel. E aí ele se criou um clima tenso ali, e a mulher já veio pro meu lado assim, eu tenho uma raiva de mim de mulher com esse espírito barraqueiro. É um negócio que minha alma não suporta. É uma mulher e homem também, é ser humano. Qualquer pessoa que tem o espírito de criar um barraco por pouca coisa, a minha alma já tem com essa pessoa uma dificuldade. E a mulher levou o negócio pro coração e apelou, e como ela viu que foi eu que entreguei as fichas lá na fila, ela veio pra cima de mim. Ah, mas que não sei o quê, mas que você é pastor aonde? Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz, meu pai? Só comprei a ficha e entreguei. Aí na hora assim a minha alma pensou em dar para ela a resposta que é típica da minha natureza. Eu tenho uma resposta. Quem me conhece sabe que eu sou bom para dar uma resposta. Mas com a graça de Deus, eu e as meninas que estavam lá, as meninas estavam com um pouco menos de paciência que eu, mas eu estava mais crente. Eu escolhi naquele dia deixar para lá. Por quê? Ela estava com razão, não estava. Eu fiz algo de errado que eu tivesse que pedir perdão, não. Ela estava na fila, eu fui lá e comprei e entreguei a ficha na fila. Mas muitas vezes na sua vida, você vai estar com a razão. Você vai estar certo, a pessoa vai estar toda errada, e Deus vai te convidar, assim como Ele fez muitas vezes com você, Ele vai te convidar a deixar para lá. Tem muitas pessoas que ficam com o coração amargurado porque alguém não paga ela. Não estou falando pagar aquele negócio, estou falando não paga mesmo, deixa a vida para lá e passa ano e sai ano. E ela fica com aquela mágoa no coração, ela fica com aquele coração carregado de amargura, com o sentimento de que Deus tinha que fazer vingança, de que queria que aquela pessoa tomasse um prejuízo, e ela fica carregada com aquele sentimento. E ela deixa de receber muito do que Deus tem para a vida dela. E o segredo era simplesmente ela deixar para lá. Porque ficar com raiva não vai adiantar. Você amaldiçoar a pessoa não vai resolver o problema. Você passar vergonha na pessoa, difamar a pessoa, não vai resolver o problema. E isso só pode criar ainda mais um sentimento de indignação, um problema ainda maior. Mas as pessoas, quando elas têm a consciência de buscar os seus direitos, muitas vezes elas conseguem uma coisa ou outra. Mas as pessoas que têm o costume de deixar para lá, a Bíblia chama elas de bem-aventurado. A pessoa que não leva desaforo para casa, o mundo chama ela de esperto, de corajoso, de uma pessoa inflexível. Mas a pessoa que aceita levar o desaforo para casa, para manter a paz, para manter a harmonia, ela escolhe deixar para lá, a Bíblia chama ela de bem-aventurado. Tem muita pessoa que escolhe ter razão, tem muita pessoa que escolhe ser feliz. Às vezes, para você ser feliz, você vai ter que deixar de lado ter razão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Então você precisa ter na sua vida esse desejo, esse pensamento de que você não será uma pessoa inflexível, que você será uma pessoa flexível, uma pessoa que, se você perder, você não vai apelar a ponto de querer romper uma aliança. Se a pessoa falar uma palavra com você, você vai escolher se lembrar das outras vezes, muitas que ela falou uma palavra positiva, te ajudou, te socorreu, te estendeu a mão. Se uma vez a pessoa te escolher por algum motivo, talvez um dia a pessoa está de mau humor, a pessoa está sem condições de te socorrer, e a pessoa não te ajudar, uma pessoa que tem esse sentimento, que já foi amadurecido por Deus nessa área, ela vai escolher fazer o quê? Vai escolher deixar para lá. Tem muitas pessoas que elas não têm esse hábito de deixar para lá, e hoje, por causa disso, estão presas na cadeia. Tem muitas pessoas, porque não aprenderam essa lição de deixar para lá, e hoje estão divorciadas, poderiam estar passando aquela fase ruim, deixado para lá uma palavra que a pessoa liberou, uma ação que a pessoa teve, mas porque ela se sentiu tão justa, tão incapaz de liberar o perdão, ela escolheu não deixar para lá. E então, muitos que poderiam hoje ainda estar casados, hoje estão divorciados. Às vezes Deus, por misericórdia, permite a pessoa encontrar uma outra pessoa e ser feliz. Só que pelo fato da pessoa não ter esse costume de deixar para lá, o que vai acontecer? O próximo cônjuge vai errar também, porque todo cônjuge erra. Toda pessoa numa relação erra. Se tiver patrão e funcionário 10 anos, durante esse tempo um vai errar com o outro. Se você tiver com uma pessoa 10 anos, uma hora alguém vai errar com o outro. Se você tiver uma relação, você vota em alguém, uma hora aquela pessoa vai fazer um negócio que você não gostaria. E aí você vai falar, não voto fulano nunca mais, porque fez isso. Você tem que ter a consciência de falar, não, isso aqui eu não concordo, mas eu vou deixar para lá. Porque se você for essa pessoa que nunca deixa para lá, você vai ser muito chato. Você vai ser uma pessoa muito inflexível. E você vai estar andando numa justiça mentirosa, mas fingindo que é acima de Jesus, porque Jesus, que era perfeito, escolhia deixar para lá. Por que eu e você
não vamos escolher também, muitas vezes, deixar para lá. Pedro negou Jesus 3 vezes no mesmo dia, e Jesus já sabia antes, soube depois, morreu, ressuscitou, e a primeira pessoa para quem ele deu um destaque, ele falou, manda avisar os 11 e a Pedro. O que Jesus quis dizer com isso? Depois ele falou, manda avisar os 12. Aliás, os homens também tinham as mulheres, né? Manda avisar os outros discípulos e a Pedro. O que ele disse? É para Pedro se lembrar de que o que ele fez lá naquele dia que eu morri, eu escolhi deixar para lá. Já pensou Jesus falasse assim, olha, eu tinha te escolhido, você me negou, então você não vai mais ser discípulo, você não vai ser mais salvo, você não vai ser mais, você não vai ter condição de buscar o reino, você não vai ter mais nada comigo, porque afinal você me negou, você mostrou que é um covarde, você mostrou que não tem disposição de ir até o fim, por causa disso você vai perder a salvação, você vai perder o ministério, você vai perder tudo aquilo que eu já te confiei. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele escolheu deixar para lá. E eu acredito que se Judas tivesse se arrependido, ele traiu Jesus, ele viu que fez bobagem e se enforcou. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse escolhido se arrepender e clamado por misericórdia, indo até a cruz, falar, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus ia morrer do mesmo jeito, mas eu tenho certeza que o perdão teria sido liberado para ele. Quem aqui acha que Jesus perdoaria Judas se ele pedisse perdão? Diga glória a Deus. Mas Judas não acreditou que Jesus seria capaz de deixar para lá. E tem muita pessoa que ela tem esse espírito, esse sentimento de inflexibilidade com os outros e consigo mesmo. Quando você tem com as pessoas, você vai ter um problema, você vai ter um nível de problema. Agora, quando você tem essa coisa com você mesmo, você vai ter um problema dobrado. Por quê? Porque você vai estar sempre se acusando. Você vai estar dizendo sempre da sua consciência, nossa, eu fiz isso, Deus tinha que me punir. Era justo Deus punir a minha vida. Era justo Deus pesar a mão, porque afinal eu errei. Ela não acredita e ela não consegue com ela mesma deixar para lá. Eu mesmo, na minha vida já teve vezes que eu pedi perdão para Deus pelo pecado que eu tinha cometido há 10 anos atrás. Aí ele vinha na minha memória assim, eu pensava, não, lembrei aqui, oh Deus, lembra que eu pecado lá? Me perdoa. Se na época, depois daquilo eu já tinha orado, eu tinha arrependido, eu já tinha dado experiências boas com ele, é óbvio que ele já tinha me perdoado. É óbvio que ele já tinha deixado para lá. Mas o diabo, ele trabalha na minha e na sua mente, para que você, tanto com relação às pessoas, como com você mesmo, você nunca deixe para lá. Você sempre acha que Deus tem ainda alguma coisa contra você. Mas a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus escolheu verdadeiramente deixar para lá. Quem aqui crê que Deus deixou para lá todos os seus pecados? Diga glória a Deus. Então, se Deus deixou, por que você não deixa? Tem pessoas que carregam a culpa de uma falha que ele teve com o outro, com o filho. Tem pais que uma vez deu um couro no filho muito grande assim e machucou a criança e está errado. Mas daqui a 5 anos a pessoa para, pensa, lamenta e chora por aquilo. Por quê? Porque ela acredita que ela tem que ser punida. A consciência dela não acredita que ela pode mudar dali para frente e seguir sendo um bom pai, sendo uma boa mãe e verdadeiramente deixar para lá. Deus usa uma expressão na Bíblia que é lançar no mar do esquecimento. Para que serve essa expressão? Para você entender que Deus escolheu esquecer dos seus pecados. Então você tem que propor no seu coração esquecer também. Você tem que esquecer dos seus pecados que você fez antes, no sentido assim, de não se culpar, de não ficar trazendo um desejo de condenação, de achar que Deus, eu orei, Deus não atendeu, deve ser porque eu fiz aquilo. Escolha e acredite que Deus já deixou para lá, escolha deixar também. Tem pessoas que quando elas vão orar, elas não têm fé para receber o milagre. Por quê? Porque elas pensam que o que elas fizeram lá em 2015, Deus está carregando aquilo contra elas, anotado, dizendo, está vendo? Você fez lá, pediu perdão, mas eu não deixei para lá. Agora você precisa de uma porta aberta, ela não vai abrir, porque por mais que você, meu filho, eu não deixei para lá. Na cabeça da pessoa é assim, mas Deus está lá sentado no seu alto e sublime trono, dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que se arrepende do pecado e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. A palavra diz que alcançará, mas a pessoa não acredita. Por quê? Porque ela olha para Deus com a ótica dela. Como ela não consegue deixar para lá, ela acha que Deus também não deixa. Ela pensa que Deus tem igual a mente dela, e ela pensa, mas o que eu fiz foi grave. Então na mente de Deus, esse Deus vai pensar, não, o que ele fez foi grave, eu não consigo deixar para lá. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus, por causa do que Jesus fez, ele escolheu pegar todos os seus pecados e lançar no mar do esquecimento. E hoje você pode ter a certeza de que ele não está lá no céu, com aquele coração amargurado, esperando a hora que você vai colher o que você plantou, não.
O coração de Deus a seu respeito é que você receba coisas boas, agradáveis e perfeitas. É que você desfrute a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já pensou? O Criador do universo lá com a mágoa com você, porque você fez um negócio no verão passado. Tem até um filme, né? Lembra do que você fez no verão passado? Quem lembra do filme? Tem gente que pensa que Deus é assim, fica o tempo todo, olha, eu lembro que você fez no ano passado, eu lembro que você fez quando você era adolescente, eu lembro quando você fez quando você, anos atrás. Deus não é assim. E o diabo, sabendo disso, sabendo que as pessoas creem errado, ele lança acusação, ele lança pensamentos de condenação, ele lança pensamentos de o que você está fazendo na igreja, você lembra do que você fez? Aí a pessoa fala, realmente, eu não sou digno de ir na igreja não, olha o que eu fiz. Tem pessoas que vão na igreja 5 anos, 10 anos e nunca batizam, por quê? Porque ela pensa assim, nossa, mas eu ainda erro nisso. E ela pensa que nós que já batizamos não erramos também não. E ela esquece que Deus, ele vai trabalhando na nossa vida, é na caminhada. No meio do processo, Deus vai te libertando. No meio do processo, Deus vai trabalhando a sua mente. No meio do processo, os seus pecados que estão prendendo você, Deus vai te dando força para deixar eles para lá também. Então você precisa entender, o coração de Deus é esse. Jesus poderia falar assim, nossa, eu estou te perguntando uma coisa, você está respondendo outra. Jesus nem deu para ele essa resposta. Jesus simplesmente disse, levanta, toma o teu leito e anda. Por quê? Porque Jesus tinha esse coração de não ficar se apegando a qualquer coisa, de não ficar se apegando a uma palavra que a pessoa errou, de não ficar se apegando a um dia que a pessoa escolheu, ficou apertado, não entregou de Jesus, não fica lá, não, devorador, vai lá. Esse não é o coração de Jesus. Quem está entendendo? Eu estou dizendo, diga glória a Deus. Você precisa entender que esse não é o coração dele e precisa desejar que o seu seja parecido, tanto na hora de lidar com as pessoas, tanto na hora de lidar com você mesmo, tanto para deixar para lá o que as pessoas fizeram, como para deixar para lá o que você já fez. Chega, você foi perdoado, Deus te aceitou, você é filho amado de Deus. Quem que é filho amado de Deus? Diga glória a Deus. Então não deixe que o diabo questione essa verdade no seu coração. Deus não é igual às pessoas que ficam guardando mágoa. Deus, ele perdoa. Lembra que a música, o seu perdão é completo. O que é um perdão completo? É o perdão de uma pessoa que deixou para lá. Deixou para lá. Então que a partir de hoje, toda vez que alguma coisa estiver ocupando o seu coração, trazendo um peso, trazendo condenação, trazendo raiva, trazendo amargura contra alguém ou contra você mesmo, acredite, Deus já deixou para lá. E Ele quer que você deixe também. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Que isso você possa levar para a sua vida financeira. Só te devendo, cobrou, não pagou, deixou para lá. Já é, não tem como. Se viu que vai gerar mais desgaste, deixa para lá. Não vende mais fiado para aquela pessoa, mas deixa para lá. A pessoa está te ofendendo, deixa ela para lá. Não fica junto com ela, sai dela e deixa ela para lá, não vai lá tirar a satisfação. E tem muita gente que ela não consegue ser ofendido e deixar para lá. Hoje eu estava vendo um vídeo de um cara que foi ofendido, ele bateu na cabeça do outro com um taco de sinuca com aquela parte de trás. Imagina o que é uma pessoa que o cara zoou ele porque ele tinha perdido lá, eu estava vendo um vídeo, né? Perdeu lá no sinuca e o cara zoou ele. E o cara não conseguiu aceitar aquela zoação e deixar para lá. O que ele fez? Ele pegou o taco de sinuca, virou ele, bateu na cabeça do cara com aquela parte mais grossa. O cara não morreu, mas certamente ele teve um grande e grave ferimento. Por quê? Porque uma pessoa não deixou para lá. Então que nós possamos ser pessoas que oram, pedindo a Deus graça, para que sempre que for necessário, sempre que for uma boa ideia, que é muitas vezes, sempre que for mais saudável para a nossa paz interior e para a nossa comunhão com Deus e com as pessoas que estão à nossa volta, nós possamos pedir a Deus graça para não ser aquele que tenha razão, mas ser aquele que muitas vezes escolhe deixar para lá. Quem aqui deseja, a partir de hoje, que Deus te dê essa graça, para que você não fique carregando o fardo da culpa, da condenação, tanto com você como com as pessoas, que Deus te dê a graça para você deixar para lá. Se você tem esse desejo, se você com essa palavra, você entendeu que vai ser melhor para a sua vida, vai ser melhor para a sua saúde, vai ser melhor para a sua vida espiritual, você entendeu que deseja isso para a sua vida, eu quero te convidar agora a ficar de joelhos no seu lugar.